Mesmo com goleada extremamente expressiva, Diniz destaca pontos importantes a ficarem ligados. Centroavante do Vasco vive novo dilema, repercussão mundial e busca por reforço. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A marcante goleada do Vasco de 6-0 sobre o Santos no Morumbi entra para a história do confronto e mudou o humor de qualquer vestiário. Mas na coletiva, Fernando Diniz fez questão de colocar os pés no chão, exaltou a situação e de forma coletiva toda a atuação da equipe do Vasco, destacou também Felipe Coutinho e ao mesmo tempo apontou pontos de atenção que não podem ser ignorados. A leitura foi bem clara, a vitória foi gigante, sim, mas não é necessário se iludir nesse momento. O roteiro do jogo ajudou a entender um pouco do recado de Diniz. O Vasco foi ao intervalo vencendo por 1-0 e construiu o placar elástico na etapa final, quando balançou as redes mais 5 vezes em um curto período de tempo. Os autores dos gols contam com a força de conjunto. Lucas Piton abriu o caminho, Ryan ampliou, Tietê também apareceu, David conseguiu voltar a marcar e Coutinho ajudou por 2 oportunidades. Mesmo assim, Diniz evitou toda a euforia. Reconheceu que o Santos começou os 2 tempos de uma forma melhor que o Vasco. Pelo menos nos 15 minutos iniciais, os paulistas foram superiores. No início do segundo tempo, inclusive, o adversário pressionou e chegou a carimbar a trave em lance que, se entra, faria o 1-1 e que poderia mudar todo o ambiente do compromisso. Essa lembrança de Diniz fez também com que uns pontos importantes pudessem ser colocados novamente em questão. Ao mesmo tempo que exaltou esses pontos, o técnico também pediu toda uma avaliação de forma contínua do trabalho. Lembrou que no futebol exageros podem atrapalhar. Quando a fase é ruim, tudo parece um desastre. E quando vem um atropelo como esse, muitos querem cravar que os problemas já se foram. Nenhum extremo nem outro. O caminho apontado é justamente a consistência. Isso falado por Diniz na busca por repetir o padrão de criação e manter a concentração sem a bola, além de ajustar os momentos em que o adversário cresce. Foi justamente isso que permitiu com que o Vasco pudesse, no compromisso contra a equipe do Santos, estar construindo um placar extremamente positivo. Suportou um momento inicial de mais superioridade do Santos e na sequência conseguiu marcar os gols. O último resultado do Vasco, de forma extremamente expressiva, um 6-0 sobre o Santos, mudou o clima e colocou Fernando Diniz diante de uma decisão bem importante durante os próximos jogos. O Vasco conseguiu atuar contra a equipe do Santos sem o seu principal artilheiro, Verratti. O jogador ainda visualizou o Vasco ter uma atuação que entrou para a memória da torcida. Controle emocional, aceleração no momento certo e gol saindo de vários pés. O Vasco conseguindo construir um placar avassalador que nasceu ainda durante o segundo tempo. Toda a construção de um placar expressivo que iniciou na etapa inicial e que carregou diversos fatores que agora adotam todo um aspecto novo ao Vasco. A mudança de sistema com mais mobilidade fez com que o Vasco pudesse ter uma enorme influência de Coutinho. Chances desperdiçadas pelo rival quando ainda estava 1-0, queda de guarda do Santos após o segundo gol e claras fragilidades defensivas do adversário que conseguiram ser muito bem aproveitadas pela equipe comandada por Fernando Diniz. Agora, com essa vitória expressiva, utilizando um esquema extremamente diferente, o dilema é real e complexo. Sem um artilheiro em campo, a equipe do Vasco ganhou muita fluidez e amplitude. Com a referência fora, aumentaram as trocas curtas, os ataques de vários jogadores entrando na área e também a pressão coordenada após perda. A goleada e o desempenho do Vasco fornece muitos argumentos para a manutenção do esquema, com mais frequência e a formação que foi usada no Morumbi. Ao mesmo tempo, a história recente diz que abrir mão de um centroavante em qualquer cenário também pode custar bem caro, dado também toda a questão de Pablo Verratti, jogador que já ajudou muito o Vasco e continua ajudando, mas
há claras limitações em relação, principalmente, à forma como Diniz busca atuar dentro de campo. Assim, a volta de Verratti deve ser bem trabalhada para somar e não para travar o esquema tático. A expressiva vitória do Vasco repercutiu também mundo afora, justamente pela expressividade do placar construído pelo Vasco, mas também por todo o compromisso que marcava um reencontro entre Felipe Coutinho por parte do Vasco e de Neymar por parte do Santos. A vitória do Vasco por 6-0 sobre o Santos virou manchete fora do país e o jornal espanhol AS cravou com um tom de enredo. Coutinho saiu vitorioso no primeiro duelo contra o velho amigo Neymar, com uma atuação brilhante que contrastou com a impotência do líder do Peixe diante do ofensivo ataque do Vasco. No que boa parte dos torcedores aguardavam um compromisso até que equilibrado, o placar não disse muita coisa. Isso porque o Cruz Maltino, com grande participação de Felipe Coutinho, conseguiu brilhar muito mais forte e conseguiu construir um placar em especial durante o segundo tempo que deu muita repercussão, não só no Brasil, mas também de forma internacional, por todo também contando com a trajetória dos jogadores que conseguiram fazer carreiras expressivas em importantes ligas do futebol mundial. Coutinho foi amplamente elogiado pelo jornal. O meia passou a atuar como um maestro numa formação diferente, tomou decisões rápidas, apareceu nas zonas certas e também conseguiu marcar 2 vezes para fazer com que a construção do placar pudesse também ter a participação significativa dele. Enquanto o Vasco consegue destaque após essa vitória expressiva, a diretoria continua no mercado na busca por agilizar o mais rápido possível a chegada dos últimos reforços que chegarão para ajudar Diniz, que vai se virando como pode até o momento que esses jogadores possam chegar ao Vasco de forma definitiva. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.